Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Hoje, continuando a parte 1, nós vamos falar o quê? Da preservação da fauna e flora, parte 2, ok? Lembra que ao vídeo passado, a prof falou um pouquinho da questão da preservação e da poluição da água, tá? Então aqui a gente vai falar do ar e do solo, tá? Então nós temos aqui, poluição do ar, tá? Isso aqui é um dado, tá? Que veio na apostila física de vocês, tá? A questão do quê? Da quantidade de pessoas que morreram devido ao quê? A poluição interior ou doméstica, tá? É a questão de muitas pessoas ainda não entendem ou até mesmo não se atentaram para essa questão, tá? Quando eu falo poluição doméstica, aí a pessoa fica às vezes confusa, não entende o que é, não consegue identificar. Vou falar para vocês, que é o que? Se caracteriza pelo uso de materiais como madeira e carvão para cozinhar. Isso é um hábito entre o quê? Entre as pessoas de baixa renda, tá? Que usam principalmente no frio, tá? Para se esquentar, não é mesmo? E até ainda continuam com o quê? Com o fogão a lenha, certo? Então, essa poluição, até mesmo que ela aparece para as pessoas que passam por essa situação, ela aparece inofensiva, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, o quê? Em 2012, levou quase 7 milhões de pessoas a óbito, tá? Bem, então aqui a apostila de vocês traz o quê? A poluição doméstica ou interior e traz a questão da poluição exterior, que é a mais comentada, a mais divulgada aí nas questões ambientais e na mídia. Tá? Bem, aqui também falou, tá, que metade dessa pesquisa, metade dessas pessoas morreram também de poluição exterior, que é o quê? Que é aquilo que nós vemos nas grandes cidades, que eu ilustrei bem nessa figurinha, né? Então, nesses casos, os maiores responsáveis são o quê? Os meios de transporte, como carros e ônibus, e as fábricas de usinas. Por quê? Por causa da queima do combustível, ok? Queima do petróleo e queima do carvão. Que aquela fumaça escura que a gente vê saindo das fábricas ou até mesmo saindo dos carros, aquilo que é, sim, considerado poluição exterior, ok? Então aqui, as principais causas das mortes, né, em decorrência dessa poluição atmosférica é o que? AVCs, doenças cardíacas e doenças respiratórias, né? Então, a gente percebe que em lugares muito poluídos, né? Não apenas pela pandemia, mas previamente isso nós já vimos, a cidade ela é coberta por uma fumaça escura, né? Então, assim, o cheiro, né? Ele é muito característico também, né? Então, geralmente isso ocorre o quê? Nas cidades muito industrializadas, tá? E nos grandes centros que concentram a maior parte da população, ok? Bem, câncer no pulmão, é claro, lembrando para quem já tem essa predisposição, então isso contribui para que a doença evolua. A irritação das mucosas, da garganta e de bronquite. Bem, professora, tá, isso aqui é uma realidade dos grandes centros, é uma realidade do Brasil especificamente, por causa da instalação cada vez maior de indústrias. O que a gente pode fazer, tá? Vamos lá. As soluções são muitas, mas eu ressalto o que para você? Que às vezes isso possui um custo muito alto, um investimento alto. Então vamos lá. A poluição do ar tem relação direta ao desmatamento. Por que o desmatamento? Porque quando você coloca fogo, você o quê? Coloca uma área em combustão, ou seja, queima. E isso oriunda o quê? A fumaça. E a fumaça, ela não é restrita àquele lugar que pegou fogo. Através do vento, ela se espalha, não é mesmo? Bem, quanto menor a cobertura vegetal de uma área, menor é a capacidade de renovação do ar. Por que renovação do ar? Porque as florestas que são responsáveis pelo quê? Pela troca gasosa, não é mesmo? Ela o quê? Ela suga o gás carbônico, né? Ela absorve o gás carbônico e em troca ela produz o quê? Oxigênio, tá ok? Bem, nós vamos falar mais sobre florestas, tá? Então, quais são as opções aí, prof, que a gente pode fazer com essa questão da poluição atmosférica? Bem, reduzir o ritmo de desmatamento e queimadas. Essa é uma tecla, principalmente na mídia e também a pressão internacional, tá? Só a questão da floresta, principalmente a floresta amazônica. Mas como a gente já falou no primeiro, que eu falei para você sobre os biomas, e eu coloquei fotos a respeito de como era e como está, você percebe o quê? Além da floresta amazônica do Cerrado, a Mata Atlântica que se encontrava, né, na região ali do Sudeste até o Nordeste, ela foi também bastante desgastada, tá?
Bem, promover o reflorestamento de áreas degradadas e incentivar a conservação. Por isso que nós temos hoje a questão das unidades de conservação. Elas são extremamente importantes, são protegidas por lei, tá? E também a questão do reflorestamento, mas o reflorestamento, ele é também, ó, custoso, né? Você pegar uma área degradada, e isso demanda também o quê? Tempo, tá? Mas enfim. Isso tudo deveria ser embasado o quê? Por meio de políticas públicas, tá? Bem, aqui ó, ampliar e incentivar o uso de meios de transporte coletivo que não causem poluição. Então, até mesmo em São Paulo nós temos o quê? Um rodízio, né, de carros, devido ao grande volume de carros, também a poluição atmosférica e a questão de muitas pessoas no mesmo local, né? Então lá eles têm um rodízio e tem algumas cidades também que ele tem o quê? Um transporte coletivo de qualidade, tá ok? Então isso também polui menos, né? A criação de áreas verdes, tá? Lembrando que aqui no Brasil nós temos a cidade de Goiânia, que é uma das cidades mais arborizadas do país, ok? Substituir o uso de combustível fóssil, que como eu falei para vocês, é o petróleo e o carvão, por fonte de energia limpa. Então, o que nós temos de energia limpa, que a prof já falou aqui também? É energia hidrelétrica, que é aqui a maior parte da energia do Brasil é gerado que através das hidrelétricas, a energia solar e a energia eólica. Porém, a solar e a eólica, ela ainda tem um valor muito alto para sua implantação, tá? Tem, mas é pouco ainda, tá? Comparada à questão das hidrelétricas. Bem, investir em ensino e pesquisa. Isso é fundamental. Para qualquer país avançar, ele precisa sim de avanço tecnológico, pesquisa, ciência e ainda compartilhar, ter parcerias com outros países nessa área, ok? Promover o incentivo à instalação nas indústrias, isso é importante, de equipamentos como catalisadores e filtros. Por que isso? Porque a partir do momento que você tem uma indústria e você instala essa questão de filtro, catalisadores, o quê? Você, vamos dizer assim, reduz muito o número o quê? De fumaça ou de poluição jogada direto na atmosfera, ok? Né? É claro que é a poluição ruim, né? Os gases prejudiciais à saúde, tá? Para reter a fumaça e gases nocivos, bem como fiscalizar e monitorar essas fontes poluidoras. Ou seja, aqui também o material de vocês traz a questão dos veículos automotores. Então, poderia haver uma fiscalização para que esses veículos novos automotores, todos eles saíssem também com esse mesmo sistema de catalisadores e filtros, ok? Bem, nós temos aqui a poluição do solo, tá? Eu coloquei essa foto aqui para ficar bem ilustrativo. A poluição do solo, ou seja, o que a gente entende por solo, tá? É a camada superficial da crosta terrestre, que é essa primeira aqui, tá? Bem, causados o quê? Ocorre devido aos malefícios diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, tá? Seja por desmatamento, seja o desmatamento ou para a criação de gado, ou para a produção agrícola, tá? Ou até mesmo para moradia, tá? Depositando no solo elementos químicos estranhos. Nós temos aqui também a exploração, por exemplo, de pedras preciosas, né, do minério também. Então, para a exploração de pedras preciosas no Brasil, eles usam também o mercúrio. Então, isso vai parar também no solo e nos corpos d'água, tá? Bem, prejudicando aqui a forma microbiológica, porque o que acontece? Quando você coloca fogo numa área, por exemplo, da floresta amazônica, tá? Porque aquela cobertura vegetal, aquela matéria orgânica que se encontra no solo, ela tem um papel fundamental de renovação do quê? Do solo, para torná-lo fértil, ok? Tem umas áreas do Brasil que são um território um pouco mais férteis que os demais. Mas o que acontece? Quando você taca fogo, você tira essa cobertura vegetal, então você prejudica o quê? Que o solo se renove. Tá tornando o solo o quê? Pobre. Então ele vai ficar infértil, tá? Então daqui a pouco você não vai conseguir recuperar para que você plante algo ou até mesmo faça reflorestamento, tá ok? Bem, as principais causas de poluição no solo são o acúmulo de lixo. O lixo é um grande problema da modernidade, tá? Desculpa. Como? Embalagens de plástico, papel e metal,
e produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Além do uso, às vezes, impróprio desse material, o que acontece? O descarte das embalagens também de forma incorreta. Como eu falei para vocês, o lixo doméstico, o lixo das indústrias, o lixo hospitalar, tá ok? Então, o que acontece? Muitos são descartados de forma errada. Nós temos muitas campanhas, inclusive nas mídias, né? A questão para você reusar, reutilizar e descartar esse produto, o quê? De forma correta, para que ele seja aí reciclado, ok? Aqui, como última parte, eu coloquei para vocês a questão da poluição do solo, tá? Como ela ocorre, eu gostei muito dessa imagem, tá? Então, aqui, ó, poluição do solo, ela vem através também do lixo, como a gente acabou de falar, tá? Pode acontecer pela ação do homem ou fenômenos naturais, que a gente sabe que a questão, por exemplo, das enchentes, como eu falei para vocês, ela pode trazer uma leva de lixo muito grande, tá? Vir arrastando todo quanto é tipo de material, né, por onde ela passa, enfim, um volume muito alto de água, e aí ela parar esse lixo em algum lugar que aí não esteja preparado para recebê-lo, tá? Bem, então nós temos aqui o uso de agrotóxicos também, que eu comentei com vocês, o esgoto, né, doméstico, lixo, os resíduos industriais e os fertilizantes, tá? Como a gente já falou aqui, o que pode causar essa poluição do solo, né? Inviabilização de sobrevivência de plantas e animais. Por quê? Com o solo comprometido, como é que as espécies de plantas, fauna e flora, irão sobreviver, né? Inclusive, tem fotos, se você quiser pesquisar, hashtag fica a dica, muitos animais, inclusive marinhos, com lixo no interior do seu estômago, tá? Ou presos no pescoço, isso tem bastante. Bem, alteração em ciclos bioquímicos, ou seja, porque o solo, ele tem o seu ciclo bioquímico, só que para isso acontecer, ele precisa de agentes, tanto internos como os externos, que é a questão da luz solar, a questão da chuva, não é mesmo? E a questão da matéria orgânica, né? E os decompositores, não é mesmo? Então, ele vai se renovando, tudo na natureza tem ciclos. Então, se você interrompe um desses, você compromete todo o ciclo. Ok? A alteração na qualidade da água e doenças, como a gente está falando aqui, porque o que acontece? Se as populações mais pobres não têm, por exemplo, filtro, né? E ela tem o costume, às vezes, de não filtrar a água, nem fervê-la, e tomar água direto do rio, por exemplo, você não sabe se esse rio foi aí batizado, vamos dizer assim, ou se ele está sendo o quê? Abastecido por uma água de qualidade, ok? Ele pode ser abastecido por águas de indústrias, ok? E aí ele tá uma água ruim, né? Uma água poluída. Bem, aqui também tem como evitar essa poluição do solo, tá, prof? Então me fala as alternativas. Fiscalizar entidades poluidoras, que nós já falamos, que são as indústrias, as fábricas, ok? E principalmente os agricultores, ok? Descartar corretamente o lixo, criar aterros. Tem algumas cidades que não possuem aterros, então isso prejudica muito, porque o lixo ele fica sem tratamento, sem uma coleta adequada, ok? Sem um lugar de destino correto, tá? Então, a questão de criar aterros é o quê? Você dar uma destinação ao lixo, mas principalmente iniciativas de coleta e reciclagem do lixo, ok? Promover coleta seletiva, como nós estamos vendo aqui as lixeirinhas, controlar o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Isso é uma prática que precisa realmente ser fiscalizada, ok? Principalmente os pequenos produtores, ok? Garantir tratamento de resíduos domésticos e industriais, que foi a questão da estação de tratamento que a prof falou. Ok, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês revejam o conteúdo, tá ok? Revejam os slides. A gente se vê aqui no próximo vídeo, que é a questão do quê? Do desequilíbrio ecológico, ok? Muito obrigada, até a próxima.